Oi, tudo bom? Mais um vídeo começando agora e hoje a gente vai falar sobre plantas, orquídeas floridas o ano inteiro sem parar. Como fazer as suas orquídeas florirem o ano inteiro sem parar. Vai ser uma loucura, esse vídeo vai ser cheio de dica especial para te ajudar a fazer suas plantas crescerem, a fazer suas plantas se desenvolverem, a fazer suas plantas enraizarem e ficarem tão bonitas que elas vão florir o ano inteiro sem parar. Vai ser uma loucura. Seu orquidário vai passar o ano inteiro cheio de plantinha florida, de orquídea florida, para alegrar a sua vida e esquentar o seu coraçãozinho. Tá curioso para saber? Tá curiosa para saber como vai ser essa loucura, gente? Ó, primeira coisa, vocês vão se inscrever no meu Instagram, Arco-Íris de Orquídeas, @Arco-Íris de Orquídeas. Tô esperando vocês lá. Várias fotos ao dia, vários stories ao dia. As atualizações que vocês não têm aqui, tem lá no Instagram. Quer conversar comigo? Eu tô no Instagram. Quer tirar alguma dúvida? Eu tô no Instagram. Quer qualquer coisa? Eu tô no Instagram. Se quiser mandar nude, manda no Instagram. Tudo no Instagram, tá bom, pessoal? Hoje o vídeo tá muito especial. Como fazer as suas orquídeas florirem o ano inteiro sem parar. Vai ser uma loucura, sem parar, gente. Se inscreve no canal, o botão de se inscrever tá aqui embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações, tanto você que está se inscrevendo agora ou você que já é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações, porque assim que eu mandar um vídeo, que eu fizer uma live, eu estou no seu e-mail, no seu celular, pra gente passar um tempo juntinho. Vamos rodar essa vinheta, porque hoje eu vou ensinar a vocês, eu vou dar os truques para vocês terem orquídeas floridas o ano inteiro sem parar. Roda a vinheta. Como fazer suas orquídeas florescerem o ano inteiro sem parar. Vai ser uma loucura, gente. 3 dicas importantíssimas para fazer suas orquídeas florescerem o ano inteiro sem parar. Muita coisa boa. Vou começar logo falando sobre estresse térmico. Estresse térmico, Maicon Arezzo, o que é isso? Estresse, nunca ouvi falar. Pra que serve isso no cultivo de orquídea? Gente, as orquídeas, elas precisam das variações de temperatura entre o dia e a noite para se situar da onde elas estão, para se situar em qual época do ano elas estão e para se situar com isso que eu acabei de falar, o que elas precisam fazer. Essa diferença de temperatura entre o dia e a noite que vai fazer com que a planta enraize, com que a planta emita um broto, com que a planta durma, com que a planta inicie o processo de criar uma haste floral e desenvolver botões. O estresse térmico é o relógio, é a rosa dos ventos, é a biruta da planta. Mas aí que tem o truque. Nós temos muitas variedades de planta. Independente da variedade de planta, todas precisam de estresse térmico. Mas tem plantas que precisam de que esse estresse térmico, essa diferença de temperatura entre o dia e a noite, sejam mais extremos. Tem plantas que precisam de uma variação do dia para a noite muito grande. Mas também tem plantas que não precisam tanto dessa variação. Aí tem outra questão que entra junto. Mas vamos lá. Primeira coisa de tudo, gente, conhecer a planta que você cultiva. Porque aí a partir desse momento você vai saber qual é o melhor lugar para ela, qual é a melhor forma de cuidar para dela, qual é a melhor forma de o melhor lugar para você botar ela. O melhor lugar para você botar ela e a melhor forma de você cuidar. Vamos falar de plantas que precisam de uma diferença grande entre o dia e a noite.
Por exemplo, Cymbidium, famoso Cymbidium, e o Dendrobium nobile. O Cymbidium, ele não é uma planta de frio. O Cymbidium, ele gosta de sol, ele gosta de calor durante o dia. A questão toda do Cymbidium é que à noite ele aprecia temperaturas abaixo de 15 graus. Então, em locais, obviamente, mais frios, que faz mais frio, você tem uma diferença drástica entre o dia, que pode fazer 25, 23, 27, enfim, uma temperatura acima de 20 graus durante o dia e que à noite essa temperatura caia abaixo dos 15 graus. Interior de São Paulo isso acontece facilmente, no sul do Brasil isso acontece facilmente. Então é por isso que o Cymbidium, nesses lugares, se dá bem e floresce naturalmente, sem a indução dessa queda de temperatura. Não necessariamente ele precisa de um lugar frio. Não, ele precisa de uma mudança drástica de temperatura do dia para a noite. A mesma coisa acontece com o Dendrobium nobile. O Dendrobium nobile, ele aprecia muita luminosidade durante o dia, ele aprecia muito calor durante o dia. É uma planta que, se você adaptar, ela tolera sol pleno ou um sol bem filtrado, ralinho, durante o dia, sendo que à noite ele gosta de passar frio. É exatamente essa diferença entre a temperatura do dia, quente, ensolarada, extrema, que vira um frio pesado. Obviamente que eu não estou falando de temperaturas abaixo de 5, não estou falando de geada, não estou falando de neve. Abaixo de 15 graus. Desceu dos 15 graus já é uma diferença grande para o 25. 25 graus para 15 graus é muita coisa. Essa diferença que vai fazer com que ele floresça. Obviamente que isso vai acontecer numa época específica. No verão, você não vai ter uma queda de temperatura tão drástica, mas na época certa, a partir do momento que esse verão for embora, a temperatura vai começar a diminuir e vai chegar num ponto onde a temperatura do dia vai estar X e a temperatura da noite vai abaixar os 15 graus. E aí ele vai, olha, começou a baixar a temperatura. Então tá na hora da gente começar a emitir novos brotos, tá na hora da gente começar a se preparar para uma floração, e a hora que ele para de crescer, é a hora que ele para de enraizar, é a hora que você vê os nozinhos do dendróbio inchando nos gominhos, é a hora que aparece aquela lança mais gordinha na base dos cimbídeos, e por aí vai. Acontece isso também com as phalaenopsis. As phalaenopsis, elas costumam florescer, obviamente que tem phalaenopsis de verão, existem phalaenopsis que florescem no verão, existem espécies de phalaenopsis que florescem no verão, se eu não me engano a belina é uma delas, mas essas phalaenopsis de mercado que a gente compra facilmente em qualquer mercado, se você barrar numa árvore e você reparar direitinho, quando vai chegando lá para abril, maio, junho, julho, quando bate julho e agosto, que as temperaturas descem, quando a temperatura desceu os 18 graus, é a hora que a phalaenopsis fala, opa, abaixou os 18 graus, está na hora de emitir haste. Então o que acontece? As hastes florais começam a aparecer entre maio, junho, julho, as plantas começam a florescer agosto, setembro e outubro. Então, se você reparar, você consegue ver perfeitamente. A partir do momento que a temperatura da noite desce os 18 graus, as phalaenopsis começam a florescer. Esse é o segredo de você encontrar phalaenopsis florida no mercado o ano inteiro. Os grandes produtores de phalaenopsis, as phalaenopsis híbridas tradicionais de mercado, eles têm estufas climatizadas. Então, durante o ano inteiro, eles conseguem manter uma temperatura de 25 graus durante o dia e à noite essa estufa desce para 18, 17 graus. E é essa mudança de temperatura que induz a planta a criar hastes. Então eles conseguem produzir plantas que florescem o ano inteiro por indução de temperatura. É essa questão do estresse térmico, da mudança térmica, a diferença do dia para a noite. Falei de plantas de frio,
entre aspas, né? Mas também temos plantas de calor. As plantas que não precisam de tanta variação térmica do dia para a noite, elas ainda se utilizam disso, mas elas têm outra questão junto. Por exemplo, catileias. Uma catileia valqueriana, ela costuma florescer no inverno. A época de floração dela é no inverno. Então, a partir do momento que ela percebe que a temperatura do dia tá diferente para a temperatura da noite, é a hora que ela começa a perceber que está na hora de colocar uma haste floral ou um broto floral. Mas isso também é influenciado de outras formas. Essas plantas que florescem no inverno têm essa questão da diferença. Por exemplo, um ricochilis. A partir do momento que o verão vai terminando, que as temperaturas começam a baixar, ele clica e inicia uma haste floral para florir no inverno. Mas, por exemplo, uma planta que floresce no verão, uma labiata floresce no verão. Então, como é que ela usa a diferença do dia para a noite? Na verdade, ela percebe que não tem tanta diferença do dia para a noite, mas ela percebe que a quantidade de tempo de luminosidade é maior do que na época de inverno. Na época de inverno você tem as noites são maiores e os dias são menores. Então a planta entende, conforme o tempo vai passando, que naquela época ela tem menos luz. Então ela sabe que é uma época diferente da época de floração dela. Por isso que é tão lento, né? As estações são lentas. Aí isso durante o inverno, por exemplo, estamos falando da labiata, né? No inverno. Labiata no inverno ela tem menos tempo de luminosidade durante o dia, a temperatura não está tão intensa, tão quente quanto ela está acostumada, então ela sabe, é hora de eu enraizar, é hora de eu brotar, porque eu preciso desenvolver um broto forte, preciso desenvolver um broto hidratado para chegar ao verão. Aí chega agosto, por exemplo. Agosto o sol começa a subir de volta para ficar em cima da gente no verão. A partir desse momento, as plantas já percebem a mudança de luminosidade, o sol, além de mudar de posição, o tempo que o sol fica aparente vai aumentando. Conforme o sol vai subindo, o dia fica mais comprido e a noite fica mais curta. Então, no verão, quando chega no ápice do verão, a gente tem muito calor, a gente tem muito mais tempo de luminosidade durante o dia e noites mais curtas. É a hora que a Catileia labiata tá tomando chuva no verão, que é a época da chuva, muita chuva, hidratação, durante todo o verão. Quando chega no final do verão, essa planta tá no ápice dela, com a espata pronta, linda, o broto hidratado, prontão. E aí ela fala, ó, tá acabando o verão. O sol tá voltando a descer, tá na hora de botar a flor. Aí ela para todo o processo de crescimento dela e começa a crescer os botões dentro da espata. Gente, é uma loucura, é muita informação, mas é assim que funciona. A primeira dica é a do estresse térmico, né? A diferença da temperatura do dia para a temperatura da noite. Independente qual seja a sua planta, seja uma planta que floresce no inverno ou seja uma planta que floresce durante o verão, a sua planta sempre vai precisar que o dia seja uma temperatura e que a noite seja de outra temperatura. Obviamente, plantas que vão precisar de uma mudança de temperatura mais extrema, como plantas que não vão precisar de uma temperatura tão extrema, mas elas vão se utilizar do tempo de luminosidade durante o dia para se desenvolver. Então, mudança de temperatura é importante, a temperatura do dia tem que ser diferente da noite e conhecer a sua planta é essencial para que você dê o melhor cultivo para ela. Saiba a identificação da sua planta, compre plantas identificadas para saber como cultivar essas plantas, de qual temperatura ela precisa do dia, para qual temperatura ela precisa para a noite, e por aí
vai. Tá bom, pessoal? Primeira dica de como fazer as suas plantas florirem o ano inteiro sem parar é a mudança térmica, o estresse térmico entre o dia e a noite. Segunda dica, gente, segundo truque para vocês terem orquídeas floridas o ano inteiro sem parar. Bom, já falei do primeiro, que foi o estresse térmico, muita informação boa para vocês, mas agora a gente vai falar sobre luminosidade. Não dava para não falar sobre luminosidade aqui, né? Por que luminosidade é tão importante? Existem muitas plantas, existem muitas possibilidades, mas cada plantinha tem o seu ritmo, tem o seu pique, tem o seu DNA, tem a sua história, tem o seu ciclo. E para esse ciclo se completar, ela tem as necessidades dela. Luminosidade é uma dessas necessidades de ciclo, entendeu? Obviamente que pela variedade enorme de plantas que a gente tem, vão ter plantas que precisam de mais luminosidade, assim como plantas que precisam de menos luminosidade. Sempre lembrando, sempre voltando naquela questão do que é importante você conhecer as plantas que você cultiva. É importante saber a identificação das suas plantas, porque às vezes uma planta precisa de mais luminosidade do que você está dando. Às vezes a planta precisa de menos luminosidade do que o seu local de cultivo tem. Então, além de você dar o melhor cultivo para sua plantinha, você vai conseguir adaptar o seu lugar de cultivo ou a maneira como você cultiva e vai poder escolher quais plantas se adaptam melhor ao lugar que você tem ou adaptar o lugar que você tem para cuidar dessas plantas com essa necessidade especial. Aqui no meu orquidário eu tenho muitas vandas. Vandas são conhecidamente plantas de alta luminosidade. Elas gostam de muita luminosidade, elas gostam de muito calor, elas gostam de muita umidade, mas vanda é planta de luz, é planta que precisa pegar sol através da malha de sombreamento, desde a hora que amanhece até a hora que o sol se põe. Esse é o básico. Obviamente que a gente pode adaptar menos luminosidade, mas ainda assim, entre 6 e 8 horas de sol por dia, tá bom? Sempre a hora mais quente do dia, nunca solzinho da manhã. Você vai botar a vanda no solzinho da manhã, ela vai crescer? Vai, ela vai crescer, ela vai se adaptar a esse solzinho da manhã. Sua vanda vai ficar bonita, enraizada no solzinho da manhã? Vai, porque ela vai se adaptar a esse solzinho da manhã. Mas o solzinho da manhã não vai dar estímulo a ela suficiente para desenvolver uma haste floral. Obviamente, pode ser que ela floresça, pode ser que ela resolva botar uma haste floral tomando o solzinho da manhã. Mas não vai ser a mesma haste floral que ela vai botar, desenvolver, se ela tivesse no lugar ideal, na luz ideal, o tempo de luz ideal dessa planta. Entendeu? Então, assim, a luminosidade é essencial para fazer com que esse ciclo de desenvolvimento aconteça. Ela vai se adaptar. Se você estiver dando a luz errada, ela pode se adaptar? Pode, mas aí o ciclo não vai ser completo. É como a gente estava falando, a vanda vai crescer? Vai enraizar? Vai. Pode ficar bonita? Pode, mas florescer provavelmente ela não vai. Catileias é um mundo, né? A gente tem uma loucura de espécies, de híbridos. E não é só botar a plantinha numa luz genérica, né? Obviamente que os híbridos, pela mistura toda deles, são mais fáceis de cuidar com uma luz mais genérica, mas ainda assim, a gente tem uma variedade muito grande de hibridação. Vamos falar de catileias de alta luminosidade. Por exemplo, a gente tem a catileia granulosa, a catileia labiata, que são plantas do Nordeste. São plantas notoriamente que apreciam calor, que apreciam muita luz. Elas precisam de muita luz para durante todo o ano ter o momento de enraizar, ter o momento de dormir, ter o momento de crescer o broto, ter o momento de amadurecer o broto, ter o momento dessa espata encher e aí florir, e aí dormir, e aí
E durante o ano todo esse ciclo vai se renovando. A gente também tem, por exemplo, as valquerianas. As valquerianas são notoriamente plantas de alta luminosidade, assim como a nobilior. A Cattleya nobilior é uma planta de altíssima luminosidade. Mas aí a gente vai para outro espectro de luminosidade, falando, por exemplo, das Cattleyas purpurata, das Cattleyas tenebrosas, até a Cattleya schilleriana, que são plantas que são Cattleyas, né, iguais da mesma família, que eu digo, a nobilior igual a valqueriana, igual a labiata e a granulosa, mas elas não apreciam calor. Elas não apreciam o mesmo calor. Elas não apreciam a mesma luminosidade do que as outras. Por exemplo, as purpuratas e as tenebrosas são plantas do sul. São notoriamente plantas do sul. Então, gente, tá muito calor. Então, assim, eu vou passar o vídeo inteiro me secando, porque, ó, tá difícil. Labiata, purpuratas e tenebrosas são plantas do sul. Então elas apreciam uma luz, sim, mas é uma luz mais filtrada, é um ambiente muito mais fresco, é uma coisa muito mais agradável do que uma planta do Nordeste. Schilleriana. Schilleriana é praticamente uma planta de gruta. Ela aprecia luz, ela aprecia, mas ela aprecia muito menos luz do que uma nobilior. Ela aprecia a mesma umidade da labiata? Não, porque olha a diferença de uma proposta. Uma planta que é a rainha do Nordeste, que é a labiata, com uma planta, que é a schilleriana, que é praticamente uma planta de gruta, que aprecia uma luz mais sombreada, mais filtrada e úmida. Entendeu? Tem essa diferença. Então, luminosidade é um fator essencial e importantíssimo para completar o ciclo de desenvolvimento da sua planta, tá bom? Não tem como fugir. Conheça a planta que você cultiva, conheçam as plantas que você cultiva, procurem a ID, comprem plantas com identificação, que aí vocês vão saber qual a melhor luminosidade para uma valqueriana, para uma nobilior, para uma granulosa, para uma labiata, para uma purpurata, para uma tenebrosa, para um cataceto, para uma schilleriana, para uma vanda, para uma sofronites e por aí vai. Conhecimento nunca é demais, não faz mal para ninguém e ainda ajuda você a cuidar das suas plantinhas e as suas plantinhas ficarem maravilhosas. Bom, luminosidade importantíssima. Agora a gente vai falar de outro tópico. Pra gente terminar, terceira dica, tá bom? Um vídeo comprido, mas muita informação, porque eu sei que vocês gostam. Informações necessárias para o bom cultivo das suas plantinhas, tá bom? Vai ficar esse vídeo para sempre aqui, então vocês sempre voltem para ver o que eu tô falando, porque, ó, é dica boa, é batata, tá bom? Terceira dica é rega. Rega é muito importante. Por quê? O estresse térmico, ele muda a temperatura, né? Muda conforme as estações do ano e a planta se situa da onde ela tá, né? A gente tem a questão da luminosidade. Conforme o ano vai passando, a luminosidade diminui, fica mais tempo de luz durante o dia, dias mais longos, noites mais curtas, noites maiores, dias mais curtos. Isso daí também ajuda a sua planta a se situar, assim como as regas. Isso daí vai ser uma coisa um pouco mais complicada, porque as chuvas no sul são diferentes das chuvas no centro-oeste, que são diferentes das chuvas do norte, que são diferentes das chuvas do nordeste, que são diferentes das chuvas do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Eu tô na minha época de seca. O inverno no Rio de Janeiro é época de seca. Bom, tá fazendo um calor descomunal, mas o inverno é a época de seca. Bom, a minha época de chuva é o verão. Por exemplo, na Bahia, eu sei que na Bahia, essa época do ano, chove todo dia. E no verão, não chove tanto. Aqui já é o contrário. No Rio de Janeiro, a gente tem a seca durante o inverno e no verão chove todo dia a partir das 3 horas da tarde. Não tem erro, bom? Então é importante você saber a época das chuvas, tá bom? Isso para adaptar as suas regas que você faz, mas também para que você tenha noção de qual época a sua planta tá.
Você conhecendo a sua planta, você sabendo a identificação da sua planta, você vai saber se ela floresce no inverno, se ela floresce na primavera, se ela floresce no verão, se ela floresce nesse outono maluco e por aí vai. A rega também dita o ciclo da planta. Por exemplo, uma Nobílior, né? Uma Nobílior é uma planta que passa por uma seca extrema antes de florescer. E é essa seca extrema que vai fazer ela florescer. É essa secura toda que vai dar o estalo nela para ela saber que está na hora de botar a flor para perpetuar a espécie dela. Da mesma maneira que na hora que ela está brotando, é a hora que ela aprendeu, que é a hora que ela precisa... na hora que começa a chover, na hora que entra a estação da chuva para essa Nobílior, é a hora que ela vai estar brotando, desenvolvendo um broto, engordando um broto, captando nutrientes para fazer esse bulbo engordar, para na próxima estação da seca ter nutrientes suficientes para florir e perpetuar a espécie. Então a rega, assim como o estresse térmico, a diferença de temperatura entre o dia para a noite e a luminosidade, que varia conforme a estação do ano, a rega também vai variar. Então, é muito importante você saber disso. Por exemplo, o Dendróbio nobile que eu falei lá no começo do vídeo, ele precisa de um estresse hídrico secar na época entre o Dia das Mães e o Dia dos Pais, porque esse estresse hídrico que vai fazer com que ele se toque que está na hora de emitir os botões. A mesma coisa a Cattleya nobile. Cattleya nobile, ela precisa de um estresse térmico na época certa para se tocar que está na hora dela emitir os botões. Obviamente que nem todas as plantas são tão restritas desse jeito. As espécies a gente não tem como fugir, é o DNA da planta. Híbridos são mais legais com a gente, mas ainda assim, saber a identificação da sua planta ajuda a você saber como você vai regar essas plantas. Então vamos lá. Você tem uma Cattleya espécie? Procure a identificação da sua Cattleya, estude a identificação da sua Cattleya, da sua planta, enfim. Conheça a sua planta para saber qual é o ciclo dela. Bom, isso é essencial. Plantas híbridas, elas precisam de uma coisa um pouco mais genérica, mas ainda assim elas precisam de regas, tá bom? Por exemplo, vandas. Vandas são plantas que elas apreciam água, né? Elas gostam de umidade, tanto a umidade no ambiente quanto a umidade nelas. São plantas de muito sol, de muito calor. Então, por exemplo, no verão, você pode molhar a sua vanda enlouquecidamente que ela vai apreciar tanto a umidade que você vai gerar no ambiente, quanto a umidade que você está dando para ela, né? Obviamente que evitando deixar sua planta ensopada na hora mais quente do dia, com o sol, mais forte do dia. Se você molhar sua vanda de manhãzinha e à tardinha, ela vai amar durante o verão. O ambiente sempre úmido. Mas, por exemplo, no inverno, quando desce aquele gelo no seu orquidário, não tem para que você molhar a sua vanda à noite. A sua plantinha vai passar a madrugada inteira ensopada, gelada. Não é legal, então a gente tem que regar nossas plantas durante a manhãzinha, para a gente pegar o final do frio para a subida de temperatura, né? Então, a gente tem que adaptar nossas regas para o inverno, em relação ao inverno para o verão. No inverno, se você mora num lugar extremo que faz muito frio, você tem que mudar a hora que você rega suas plantas. Você tem que molhar suas plantas na hora que a temperatura está fria, mas você sabe que ela vai subir. Normalmente no inverno não faz um calor extremo, então a sua planta não vai cozinhar, não vai torrar, não vai morrer cozida por causa disso. Diferente do verão. Por exemplo, no verão você não vai molhar a sua planta ao meio-dia, a 1h da tarde. Por quê? O horário mais quente, a planta está super aquecida por causa do sol, está super aquecida por causa do calor que está fazendo, sol sempre através da malha de sombreamento. Então a sua planta está toda aquecidona, você vai lá, joga uma água gelada nela. Imagina o choque térmico que ela toma. Imagina também como é que fala? O acúmulo dessa água quente na sua planta. Não dá certo. Então, rega é uma coisa muito importante.
tanto para o ciclo natural de desenvolvimento da sua planta, quanto para ela se desenvolver bem. No inverno, rega 2 vezes na semana é mais do que o suficiente. No verão, até 3 vezes na semana é muito bom. No inverno, sempre pela manhã, quando a temperatura está subindo. No verão, final da tarde para noite nos lugares bem quentes, tá bom? Ou então bem de manhãzinha nos lugares um pouco mais amenos, tá bom? Funciona legal. Rega é muito importante, tá bom, povo? Olha, dei todas as dicas, falei sobre estresse térmico, muito importante para o ciclo da planta. Falei sobre luminosidade, que é outro item muito importante para o ciclo da planta. E estamos fechando com rega. Rega também influencia no ciclo da planta, mas você ajuda com as regas controladas, com que a sua planta se desenvolva, se hidrate, fique bonita, fique firme, fique tudo que ela tem que ficar, sem trazer doença, sem trazer bactéria, fungo e podridão. Tudo tem a sua hora certa e por aí vai. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo longo, um vídeo cheio de dica, mas eu tenho certeza que vocês tiraram muita coisa disso e eu sei que vocês vão gostar. Se já não gostaram, né? Comentem aqui embaixo dúvidas, eu vou responder assim que eu puder, conforme eu puder. E é isso, povo. Um beijo e até mais. Tchau!